Graças a Deus, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Louvamos ao nosso Deus por mais essa rica oportunidade. O Senhor nos concede, podemos estar aqui nesta maravilhosa noite, onde nós temos o privilégio de poder celebrar o Senhor nosso Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos felizes. Mais um ano se inicia na presença do Senhor. E a boa mão do Senhor tem sido sobre as nossas vidas. E eu tenho total certeza que Ele estará conosco durante todo este ano, porque o Senhor jamais nos desamparará. Sem perda de tempo, eu quero tomar para a nossa meditação, gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo. No livro do Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 18. Êxodo, capítulo 3, versículo 14 até o 18. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre. Este é o meu memorial por todas as gerações. Vai junto aos anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. E eu disse: Lhes tirarei da aflição do Egito a terra do Cananeu, do Hedeu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu, a uma terra que manda leite e mel. E ouvirão a tua voz. E irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e direis a ele: O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, agora deixa-nos ir caminho de 3 dias pelo deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Quantos podem dizer um amém por essa palavra gloriosa? Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos diante de um texto glorioso, um texto maravilhoso, onde Deus dá uma incumbência para que Moisés, depois de um certo período, uma certa etapa da sua vida, em que o povo hebreu estava debaixo das garras de Faraó. Moisés havia passado um período fora porque fugiu, um período de 40 anos. Ele fugiu por ter tentado resolver a situação dos hebreus pela sua própria mão. Mas nós vemos que agora o Senhor vai aparecer para Moisés, e o Senhor vai dizer para que Moisés fosse, ajuntasse os anciãos de Israel, e disseste para eles: O Senhor Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu para mim, dizendo: Certamente eu tenho visto as aflições, eu tenho visto o que é feito no Egito,
Eu tenho visto o que tem acontecido no Egito. Tudo que os egípcios têm feito ao povo hebreu. Eu tenho visto. Eu tenho contemplado o que tem acontecido. E eu lhes tirarei da aflição do Egito e os levarei à terra do cananeiro, à terra do Eteu, à terra do amorreu, à terra do ferezeu, à terra do heveu e do jebuseu, uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz. Irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e direis a ele: o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou. Aleluia! Portanto, agora deixa-nos ir, caminho de 3 dias pelo deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que ele contrapõe as expectativas humanas. O nosso Deus, ele é um Deus que ele é justo e fiel. É um Deus que contempla todas as coisas e no momento certo, no momento oportuno, ele entra com a provisão e o livramento. Nós devemos ter em mente uma coisa: o Deus que nós servimos, o Deus a qual nós estamos debaixo da tua proteção, é um Deus que não sofre esclerose, é um Deus que não caduca, é um Deus que está sempre pronto e atento a tudo que acontece nesse planeta. É um Deus que julga com retidão, é um Deus que trabalha em prol daqueles que o amam, é um Deus que está no controle de todas as coisas. E é interessante aqui que o povo de Israel estava, todos conhecem bem a história, debaixo das mãos de ferro de Faraó. Se não fosse a ação sobrenatural de Deus, o povo de Israel nunca sairia do Egito. Eles seriam extirpados, eles seriam extinguidos ali no Egito. Mas Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Nosso Deus é um Deus que ele permanece de pé no seu trono. E é interessante que ele apareceu para Moisés e disse: ó Moisés, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque, e eu sou Deus de Jacó. Eu sou Deus do passado, eu sou Deus do presente, e eu sou Deus que continuará trabalhando em prol da vida de cada um no tempo do futuro. E Deus vai dizer para eles: vai e diz a Faraó, o grande rei do Egito, para que ele possa deixar ir o meu povo por caminho de 3 dias para o deserto, para mim adorar. Tem pessoa que fala assim: eu estou passando um deserto terrível. Mas nós compreendemos que o deserto é o lugar do crente. O deserto é o lugar do homem e da mulher que Deus quer usar tremendamente. É no deserto que nós vemos as maravilhas de Deus. É no deserto que nós aprendemos a relacionar com Deus. E é no deserto que nós aprendemos a crer em Deus de verdade. É no deserto que os milagres acontecem. É no deserto que nós deixamos de crer em nós mesmos, das nossas capacidades, e nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. Tem coisas que Deus faz que aparentemente aos nossos olhos nós pensamos assim: vai dar errado, não vai dar certo. Mas tudo que Deus faz dá certo. Tudo que Deus faz é perfeito.
Nós estamos diante de um novo ano, e é preciso que nós trazemos a reflexão de como foi o nosso 2024, do quão foi a nossa convivência com Deus no ano de 2024, para que nós possamos ser melhor no ano de 2025. Se no ano de 2024 nós não tivemos um relacionamento íntimo com Deus, é mais do que necessário que no ano de 2025 nós estabeleçamos um relacionamento íntimo com o Senhor nosso Deus. Nós estamos vivendo o último tempo da igreja na face da terra. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. E é necessário que nós estejamos em uma comunhão síncrona com o nosso Deus, porque a qualquer momento Ele virá nos buscar, Ele virá arrebatar a sua igreja, Ele virá para nos tirar aqui deste mundo, e nós somente encontraremos com Ele se nós estivermos em uma perfeita comunhão com o Senhor. Deus disse: vai e diz para Faraó, para que o povo possa ir caminho de 3 dias para o deserto. O deserto é um local de difícil acesso, igreja. No deserto não é bom. Só quem já foi no deserto sabe quais são as características de um deserto. O deserto é uma região que ocorre pouca quantidade de chuva. O deserto, em virtude da sua situação climática, a umidade é muito baixa, dificulta a respiração, traz problemas respiratórios, insolação, tem pouca vegetação, a vegetação quase não se desenvolve. Nessas condições a vida se torna complicada para viver. A vida se torna difícil para seres humanos e outras espécies de animais. O solo do deserto é pouco fértil, é formado principalmente por areias e rochas. Durante o dia as temperaturas são muito altas, muito calor, e durante a noite as temperaturas muito baixas, muito frio. A umidade relativa do ar é extremamente baixa. Existem grandes desertos, os maiores deles, o Saara na África, o Atacama no Chile, o Dari na Índia e Paquistão, Namíbia na África do Sul e Angola, o Sinai no Egito e o Kalahari na África e alguns outros mais. Nós entendemos aqui que, em meio a essa convivência difícil no deserto, para que nós possamos vencer no deserto, é preciso nós redirecionar a nossa oração unicamente ao Senhor nosso Deus. Nós não vamos conseguir vencer se a nossa vida não for um tempo de adoração ao Senhor nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2, ele diz: rogo, irmãos. Paulo está dizendo, chorando, conclamando os irmãos com muita força, dizendo: meus irmãos, eu rogo para que vocês apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O verdadeiro culto a Deus é quando Cristo é glorificado através da nossa vida. Não adianta eu vir para a igreja, não adianta eu ser ritualista, se eu estou aqui sentado, mas amanhã ou depois a minha vida não testifica de um testemunho de um verdadeiro cristão. A minha vida não glorifica a Deus. A minha vida traz maus testemunhos. A minha vida traz escândalos. A minha vida traz desamor
me contemplo. A minha vida precisa de ser um verdadeiro templo de adoração a Deus. O meu corpo, alma e espírito, ele precisa de ser inteiramente consagrado a Deus. Jesus disse: nisto é glorificado o vosso Pai que está no céu, quando vocês derem frutos. As nossas obras, igreja, as nossas atitudes refletem quem nós somos. Se as nossas atitudes são atitudes que coindizem com as Escrituras Sagradas, nós somos verdadeiros cristãos. Mas se a nossa vida não coincide com o que as Escrituras falam, nós estamos envergonhando a palavra de Cristo. Nós estamos num ano de reflexão, um ano em que precisa de nós entendermos se a nossa vida, se a nossa adoração, ela está inteiramente redirecionada ao Senhor. Tem momentos que Deus nos chama a uma particularidade, a uma exclusividade com Ele. E será que nós estamos dispostos a ter essa particularidade com Deus? Nós estamos vivendo uma época em que nós esbanjamos ou gozamos de fartura, de condições financeiras boas, mas qual tempo nós temos dedicado para Deus? Será que este mundo tem suprido? Será que esse mundo tem tirado o foco? E nós temos dispensado pouco ou talvez quase nada de tempo para o nosso Deus? Aleluia. Deus estava dizendo: eu quero que o povo vá para o deserto, caminho de 3 dias, para que eles possam oferecer sacrifício para mim. Senhor, mas no deserto é complicado. Mas quando o Senhor manda, Ele garante a vitória. Quando o Senhor manda, Ele vai na frente. Quando o Senhor manda, você pode ter certeza que a nossa vida terá êxito, e esse êxito será para a glória do Senhor. Aleluias. Colossenses no capítulo 3 e o versículo 5. Aleluias. A palavra de Deus vai dizer que todo o nosso corpo deve ser consagrado a Deus. A nossa vida deve ser consagrada a Deus. Todo o nosso corpo, alma e espírito deve ser íntegro na presença do Senhor nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, a partir do versículo 5, ele vai dizer assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, afeições desordenadas, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos, despi, tirar a roupa do velho homem, da velha natureza, aquilo que estava em desacordo com Deus, a prostituição, a impureza. Tem gente que serve a Deus da forma que ele acha que ele pode servir, ou que ele deve servir. Tem gente que acha que ele oferece sacrifício a Deus da forma que ele acha que o sacrifício dele vai ser aceito. Não está enganado. A Bíblia fala de Caim e Abel. Caim matou Abel. Todos os dois eram ofertantes. O Caim oferecia sacrifício a Deus, e o Abel também oferecia sacrifício a Deus. Só que havia uma diferença. O sacrifício de Abel, ele agradava, ele cheirava
exalava como um cheiro suave as narinas de Deus, ao passo que o sacrifício de Caim, Deus o rejeitava. Por que Deus rejeitava o sacrifício de Caim? Porque era feito de qualquer jeito. Ele não dava a Deus aquilo que era devido. O Abel, ele pegava o que era melhor. Aleluia. Ele demandava parte principal do seu tempo para agradar a Deus. Ele pegava o melhor do seu rebanho, aquele que talvez ele poderia dizer: este aqui vai me dar muito lucro. Mas ele dizia: esse pertence a Deus. Deus é mais importante na minha vida. Deus é maior que tudo. Deus é supridor. Deus é dono, é absoluto Senhor da minha vida. Ele é maior do que aquilo que eu possa estabelecer para ele. O salmista Davi, ele vai dizer: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito por mim? Davi se preocupava em agradar a Deus, porque ele sabia que Deus está no centro, está no controle de tudo. Uma certa vez Davi estava na caverna de Adulão, com seus 300 homens, que entraram para a história, que se tornaram grandes homens de renome. E Davi, ele teve saudade da sua terra natal, onde ele nasceu, onde ele cresceu. Lá na cidade de Belém tinha um poço, uma cisterna, aonde várias vezes Davi tomou da água que ali tinha. E ele teve saudade. E ele disse assim: quem me dera beber do poço que está na porta de Belém? E aquilo era difícil, porque Belém estava tomada pelos filisteus. Era difícil de penetrar lá. Era ato suicida entrar lá. Dois dos grandes homens de Davi, eles pegaram a sua espada e romperam as fileiras dos filisteus. E com muita bravura e com muita coragem, eles foram lá e tiraram água fresquinha do poço e trouxeram para Davi beber. Disseram: essa é a sua vontade, Davi? Manda a sua vontade. Você queria beber da água que há muito tempo, há muitos anos você não bebe? Sabe o que Davi fez? Ele pegou aquela água e, em vez dele beber, ele derramou ela como libação ao Senhor nosso Deus e disse: beberia eu o sangue dos homens que expuseram a sua vida contra mim, correndo o risco de morrer? Jamais eu beberia. Deus é mais importante na minha vida e eu derramo essa água como libação na presença do meu Deus. Será que Deus é prioridade na nossa vida, igreja? Será que nós temos dado o devido valor? O tempo não vai dar, as horas já foram embora, para nós discorrermos tudo o que poderíamos discorrer sobre a nossa convivência, o nosso relacionamento com Deus. Mas nós queremos entender, e queremos ver, e queremos aprender que nós precisamos ser melhores esse ano do que o ano passado. Nós precisamos de fazer mais para Cristo. Nós precisamos de viver mais para Cristo. Precisamos evangelizar mais. Precisamos de sair da zona do conforto. Eu estava dizendo para os irmãos aqui, hoje pela manhã na escola dominical, ontem eu fui no Templo Central, a reunião ali da Comadem, e eu fui e voltei de Uber, e eu entendi algo tremendo. Eu poderia ter ido de carro, poderia ter ido de moto, mas o Senhor, Ele tem os seus planos. E eu tive a oportunidade de evangelizar para 2 motoristas de Uber e de falar poderosamente do poder do Evangelho de Cristo. E eu aprendi que nós precisamos de sair da nossa zona de conforto.
Deus nos leva ao deserto, às vezes achando que o deserto não é o lugar, mas é no deserto que é o lugar certo de Deus atuar na nossa vida. O povo de Israel, Deus disse assim: olha, Moisés, o povo vai me adorar caminho de 3 dias no deserto, e eu vou endurecer o coração de Faraó, para que Faraó seja glorificado diante de mim, diante de toda a terra, para que eu seja glorificado diante de Faraó. E Deus, Ele não permitiu que o povo de Israel partisse pelo caminho dos filisteus, porque era o caminho mais perto, mas era um caminho em que faria com que eles iriam ver as constantes guerras, e isso enfraqueceria o coração deles. E Deus fez com que eles partissem pelo caminho do mar, pelo caminho do deserto, ingressassem pelo deserto para dentro. Mas como Deus cuidou do povo de Israel no deserto? A Bíblia diz, eu disse aqui que o deserto durante o dia é muito quente, durante a noite as temperaturas são muito baixas, mas a Bíblia diz que Deus ia sobre o povo de Israel durante o dia numa nuvem, e durante a noite numa coluna de fogo. Durante o dia Deus livrava o povo do calor escaldante, e durante a noite Deus aquecia o povo de Israel do frio, para que nenhum deles pudessem morrer. Queridos irmãos, Deus, Ele peleja por nós, Ele trabalha por nós. A primeira experiência que o povo teve com Deus foi quando eles chegaram diante do Mar Vermelho. A Bíblia diz que as montanhas de Piaiote estavam entre eles, o Egito com todo o exército de Faraó, mais de 240 mil homens de infantaria e da cavalaria, e na frente deles o Mar Vermelho. E eles olharam para Moisés e disseram assim: Moisés, por que tiraste nós lá do Egito para podermos ser sepultados aqui? Nós vamos morrer aqui. Faraó vem vindo com o seu exército. Será que lá não tinha sepulcro? Moisés clamou ao Senhor, e Deus disse: Moisés, se aquiete, não se preocupe, porque esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Aleluia. Estende a sua vara, o seu bordão, Moisés. A Bíblia diz que o mar se abriu. Aleluia. Durante toda a noite o salmista vai dizer que o resfolgar das narinas de Deus, imagina o poder desse Deus, igreja. O sopro, o vento das narinas de Deus, ele foi soprando sobre aquele mar, e aquele mar foi rasgando durante toda a noite. Aleluia. O povo de Israel entrou, atravessou. Quando chegou do outro lado, os egípcios acharam que também poderiam atravessar. Já tinham adentrado no meio do mar, e Deus fez com que o mar se fechasse, e todo o exército de Faraó se naufragou. Quando Deus nos envia ao deserto, é porque lá é o lugar certo. É preciso que nós obedeçamos unicamente e exclusivamente a Ele. Quando Deus apareceu para Abraão, lá em Gênesis no capítulo 12, versículo 1 e 2, Ele disse: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele obedeceu a Deus, e ele caminhou segundo as coordenadas de Deus. E Deus agora vai aparecer para Moisés dizendo: eu sou Deus de Abraão, eu sou mesmo Moisés, eu não mudei, os meus planos, os meus projetos estão de pé, e eu vou realizar aquilo que eu prometi que iria realizar. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, meu irmão, aquilo que Deus prometeu para mim, para você, está
contido nas Sagradas Escrituras. A Patrícia já deu uma pincelada aqui sobre a lição que nós vamos estudar nesse trimestre. Nós vamos estudar sobre as heresias que tentam macular a pureza da igreja de Cristo, e não são poucos. Tem muita gente que anda correndo atrás de profeta e de profetada. Tudo que Deus tem para mim e para você está aqui na sua palavra. Ela é a única regra de fé, é a infalível palavra de Deus, e tudo que Deus prometeu está contida nas Sagradas Escrituras. E eu creio no poder das Escrituras, e nada vai além do que ela prometeu para nós. Quando Deus chama, Ele vai na frente. Ele ia na frente do povo. Ele guiava durante a noite, durante o dia. O inimigo fica sem entender os projetos de Deus. O inimigo fica sem entender o que Deus tem para realizar. O faraó disse assim: olha, certamente o povo está encurralado. O próprio deserto vai consumir eles. Eles não têm costume de viver no deserto. O deserto vai sucumbir, vai acabar com eles. Eles vão entrar em colapso total. Mas quando o inimigo pensa, quando o inimigo acha que ele prevaleceu, Deus já está dando a vitória lá na frente para os seus olhos. É interessante que quando todos os ataques de Satanás contra Deus, nenhum deles, irmã Clara, prevaleceu. Quando o anjo anunciou Maria que no ventre dela nasceria o Salvador, a Bíblia nos diz que os magos vieram do Oriente visitar, seguindo a estrela. E quando isso foi notificado a Herodes, Herodes diz assim: ide e encontrai-o, e quando o encontrar, volta e me diga onde ele está, para que eu também possa ir adorá-lo. E aqueles magos foram advertidos pelos anjos do Senhor para que eles não voltassem e que nada dissesse a Herodes. Herodes ficou encolerizado, porque o intento dele era destruir aquela criança, porque ele achava que aquela criança seria uma ameaça para o seu trono, porque as Escrituras mostravam que ele era o rei dos judeus. E Herodes mandou que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. A Bíblia vai relatar esse episódio terrível. Todas as crianças do sexo masculino, aquele terrível homem deu uma ordem para que elas fossem mortas. Mas quando Herodes achou que matou Jesus, Jesus estava tomando uma madeira, como diz o pastor Divaldo Bandeira, lá no Egito. Aleluias! Porque os planos de Deus são maiores do que os planos e os projetos humanos, ou os planos e os projetos malignos. Deus nunca perdeu uma batalha e nem nunca vai perder, igreja. Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que nos guia, é Ele que anda conosco, é Ele que está conosco, é Ele que vai na nossa frente. Nós não podemos duvidar de Deus. Em outra oportunidade, eu darei continuidade. O povo de Israel duvidou. O povo de Israel, eles chegaram. A caminhada deles seria curta, irmãos. Em menos de 1 ano, eles entrariam na terra prometida. Mas sabe o que causou eles ficarem 40 anos? Foi a dureza do coração e a incredulidade. A incredulidade impede de ver o agir de Deus. Quando Jesus ressuscitou e apareceu ressurreto aos seus discípulos, isso foi notificado a Tomé. E Tomé diz assim: eu não acredito. Só se eu ver
só se eu ver. E naquele mesmo dia, Jesus apareceu para Tomé e disse: olha, Tomé, coloca o seu dedo aqui, ó. Olha, Tomé, coloca o seu dedo aonde cravaram a lança. Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Eu louvo a Deus que nós somos bem-aventurados. Nós não vimos Jesus ressuscitado, mas nós cremos que Ele ressuscitou. Nós somos testemunha que Ele ressuscitou. Nós cremos que Ele ressuscitou e que Ele está presente no nosso meio. Que Ele vive e reina para sempre. O povo de Israel, por várias vezes, eles deixaram de acreditar nos planos e nas promessas de Deus. Ao passo que Deus disse: agora vocês vão rodear esse deserto, e até que caia os ossos de todos os incrédulos, os vossos filhos é que entrarão na terra prometida. Queridos, tem coisas que Deus faz na nossa vida que nós achamos que não está de acordo, mas quando Deus faz, Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer nos tornarmos mais íntimos dele. Ele quer que nós tenhamos uma comunhão mais profunda com Ele. A Bíblia conta um episódio aqui no deserto, quando o povo de Israel chegou até Mara, nas águas de Mara. O povo lamentou, porque as águas de Mara eram amargas, e disseram para Moisés: essa água é imprópria para o consumo. Essa água não tem como nós beber, é uma água amarga. E Deus disse: Moisés, pega o lenho seco e joga nas fontes de Mara. E a Bíblia diz que a água se tornou doce e própria para o consumo. Segundo um grande rabino, ele diz que aquelas águas amargas, elas eram águas que iriam lavar todos os vermes que o povo de Israel tinha contraído lá no Egito. Eram águas medicinais, mas eles não entenderam isso, porque eles só olhavam por vista e não por fé. E a Bíblia vai dizer que logo à frente eles encontraram Elim, um local onde havia 70 palmeiras e havia fonte em abundância. Quando Deus chama, queridos, Ele vai na frente, Ele garante a vitória. Que Deus possa continuar abençoando o seu povo, a sua igreja, e que os nossos olhos estejam postos unicamente e exclusivamente no Senhor. Que a nossa vida seja uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Que a nossa conduta seja uma conduta direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E que nós possamos ser melhor neste ano do que nós fomos no 2024. Se no 2024 nós não vivemos uma vida unicamente e exclusivamente para agradar a Deus, que o 2025 seja um ano onde Deus possa ser glorificado em nós e através de nós. Nós precisamos de servir a Deus com alegria, com entendimento, crer nas suas promessas, viver a plenitude de Deus, desfrutar das bênçãos de Deus. Tem muito crente que não desfruta as bênçãos de Deus. Ele acha que as bênçãos de Deus vai ser desfrutada só quando nós estivermos no céu. Você está enganado. O verdadeiro cristão, ele desfruta de uma parte do céu aqui nessa terra. O verdadeiro cristão, ele desfruta de uma partícula do céu aqui na terra, e ele vai viver a plenitude quando ele for arrebatado nas nuvens para morar eternamente com o Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua igreja. Eu desejo para todos vocês um ano de 2025 repleto das bênçãos do Senhor, repleto do poder e da alegria do Senhor sobre a vida, sobre a sua família.
E que o ano de 2025 seja um ano de vitória e seja um ano de engrandecimento unicamente e exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus.